Muito difícil de se chegar no gol. Nem pra cá dos dois times nessa Euro. Autoriza o árbitro. Segundo tempo começando. O Ricardinho também está comentando aqui com Casagrande, né? Casagrande, lembrando quando jogou na Itália. Ele foi um grande jogador, ele esteve em Copa do Mundo e tudo. Agora eu acho que é o melhor comentarista da televisão, Casagrande. Eu tenho a impressão que é o melhor comentarista da televisão, assim, né? Meio polêmico, né? Porque muito politizado, né? Como diz, de esquerda, né? Mas a maioria da imprensa, né? Eu tenho a impressão que nem é de esquerda, a imprensa é um pouco assim socialista, né? E porque o próprio futebol ele é socialista, ele é capitalista para os donos de clubes, para o jogador ele é socialista, né? Tem os jogadores milionários, uma minoria, e tem os jogadores operários, né? Aqueles que até que recebem só um salário mínimo, até menos. E muitas vezes em clubes pequenos, sem receita, né? Onde o mês tem mais de 30 dias, infelizmente. Então segue Inglaterra e Alemanha jogando. A Alemanha, ela tem a maldição, depois do 7-1 de 2014, nunca mais foi a mesma, a Alemanha. Então nós voltamos daqui a pouco para novamente continuar falando sobre Inglaterra e Alemanha pela Eurocopa 2020, as oitavas de final. Nós voltamos a falar do jogo Inglaterra versus Alemanha pela UEFA, né? A Eurocopa 2020, oitavas de final. A Alemanha tem 4 títulos mundiais. É uma equipe das mais competitivas do mundo, não é? Ela faz aquele futebol técnico, de eficácia, de não perder jogadas, e jogo de cintura. De vez em quando aparece um jogador com jogo de cintura que joga um futebol assim semelhante com que os jogadores sul-americanos de Colômbia, Brasil, Argentina, Uruguai jogam, né? Com relação à Inglaterra, tem um único título de 64, aquela seleção onde Garrincha e Pelé estavam contundidos. Tostão foi convocado com apenas 16 anos de idade e não jogou, fez parte do grupo lá, o Tostão. Pois bem, então a Inglaterra, a nível de seleção, embora tenha um título mundial assim, muito ocasional, né? Muito assim, ninguém fazia fé em Inglaterra, ela não consegue formar seleções competitivas por pura assim, capacidade física, no que se refere assim, a biotipo, a ginga, para se jogar futebol, que é um jogador onde a parte física, a força física, raramente consegue superar a parte técnica, né? Aqui, por exemplo, o Flamengo tem Michael, jogador de 1,60 de altura, né? De 50 quilos, que faz uma lambança danada, que se estivesse jogando aí, ele seria o protagonista do jogo. Então, o futebol inglês é muito forte, mas a seleção não consegue ser competitiva, assim, não faz parte do primeiro grupo a nível mundial. Do grupo de Argentina, Brasil, Alemanha, Itália, não é? Pois bem, aqui é o Quase Tudo sobre o Fla, um novo canal nosso no YouTube. Canal de polêmica, de comentários,
Nós fazemos comentários que a imprensa profissional não faz, por motivos óbvios, né? A imprensa mundial ela é do dia a dia, então ela tem que ter muita responsabilidade para comentar. Nós estamos começando esse canal, quem gostar pode se inscrever lá, comentar, dar um curtir também. Nós precisamos de mil inscrições nesse canal. Então tá aí o jogo, a TV aberta, a Globo transmitindo, fraquíssimo o jogo até agora, né? Daqui a pouco a gente volta, se surgir algum gol aí, comentários mais contundentes de Casa Grande, Ricardinho, Galvão Bueno. Também pode ter prorrogação, pode ter pênaltis também, cobranças de pênalti. Então, até logo. Esteve outra vez aos 30 minutos. Enlouquece o estádio de Wembley. A jogada, olha isso, aplaudindo. Saiu o primeiro gol. Olha lá. Alemanha. Passou por 4 ingleses. Aí na direita cruzou. Ele não está impedido, talvez o que e aí empurrou para dentro. A Alemanha faz o primeiro gol. Uma jogada ensaiada, eles são bons taticamente, eles fazem esse jogo retranqueiro o tempo todo, sem jogo de cintura, eles não sabem driblar e tudo, mas tem uma jogada assim geométrica, né, de pé em pé. Driblou 4 da Inglaterra, passou por 4. Na verdade eles não driblam, eles passam, encontram caminhos para ultrapassar 4 jogadores ingleses. Aí na cabeça da área deu a bola para a direita, foi cruzada rasteiro, na realidade um passe. Não foi aquele cruzamento de Vitinho, foi de bateuzinho, não, foi jogada, um passe, aí pôs a bola para dentro. 3 gols fez a Inglaterra na Eurocopa, 3 gols do Sterling. É o cara. Aí a Inglaterra fez o jogo. Eu pensei que foi até a Alemanha, não, mas foi a Inglaterra. O Sterling começou a jogada e foi lá definir. A Inglaterra fez o jogo. Como é que um time desse, Inglaterra, faz o E jogo? esse lance aí, Salvo? Cartão amarelo, a gente vai ver nesse momento. E o Maguire realmente faz a. E aí os uniformes eles estão aqui invertidos, né? A Alemanha está jogando de branco, é isso? A Alemanha jogando de branco. Vocês vão fazer tudo aqui, tá aqui, tá aqui. Agora tem um chute de bola parada. Né? Você estava vendo e nós comentaristas. Galvão vendo uma barreira, o cara agora deitado na barreira, uma cena assim patética no futebol, patética. O cara parece estar no piquenique, né? Só faltou ali um sanduíche e uma garrafa de Fanta laranja. Na cabeça da barreira, o torcedor agora vibra com tudo. Se o cara chutar, a chuteira voar para fora. Então vai sair esse joguinho, se segurar, a Inglaterra passa, né? Nessa oitava agora, ela passa para frente, vai jogando nada mais. No futebol, você faz uma jogada, você joga por um gol, aí sai 1 a 0 vencedor. Não é mais que normal isso no futebol. Então, vocês estão vendo o jogo aí? Você vê que ele toca muito rápido, ele é muito inteligente e é criativo. Você veja que a bola passou por tudo. Olha lá. A bola passou pelo Sterling. Foi jogadinha. Do Kane foi no Grealish. Uma boa jogadinha da Inglaterra. O Sterling que começou a jogada já estava lá dentro da área. A Alemanha de preto jogando nada também, né, já traumatizada, né? A praga que foi jogada em 7 a 1 de 2014 agora é refletindo nessa Euro, né? A Alemanha vem ruim desde daquela Copa do Mundo no Brasil.
artilheiro, de cabeça na dele, pelo meio. Faz a Segundo gol da Inglaterra, né? A Alemanha, um time de várzea jogando. Ninguém entende como Caetano, né? A Alemanha. Mas na Copa do Mundo você pode escrever que ela vem forte. Porque eles são os robôs jogando futebol. Né? Eles não têm assim um talento nato para jogar futebol. Né? Esse segundo gol agora, por exemplo, foi um gol assim patético. Né? Falha dos dois zagueiros, do back central e do quarto zagueiro da Alemanha. Né? Gol de pelada. Né? Ninguém entende como os jogadores ingleses entraram tão livres, faltaram entrar com bola e tudo no gol da Alemanha. E aí saiu mais esse gol. Agora a Inglaterra é time competitivo, não é, são uns cinturas duras jogando bola, né? Aí enchem a bola de jogadores europeus. Qualquer deck que mata a bola na canela lá é vendido. Mais caro do que Vinícius Júnior, foi vendido. O Flamengo vendeu Vinícius Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de dólares, não foi? O de euros. E lá no zagueiro vale 60 milhões, 80 milhões. Não é por quê? Porque é uma questão mercadológica, né? A moeda, a Inglaterra tem libra esterlina, né? A Europa tem o euro, a moeda mais forte que o dólar. E nós, o Brasil é Brasil colônia. Brasil colônia também no futebol. Nós somos formadores para vender para eles, que tem o dinheiro, a grana, né? A nossa commodity futebol, ela vai a rodo para lá. Não é o Flamengo agora mesmo, é exemplo, vendendo o Muniz, né? Para Espanha talvez, e aí vai com contrato cheio de cláusulas, cheio de cisne. Se acontecer isso, ganha mais mil reais. Se o Muniz fizer o gol de pênalti, mais R$1.000. Né? Nos contratos de hoje, quando o Brasil no chão, né, o Brasil de Pires na mão, os times brasileiros, o Flamengo é o mais rico, né, que não tem uma Crefisa, né, como o Palmeiras tem. Né, o Flamengo tem o BRD, mas o BRD é um banco comercial. Né? Ele não pode dar dinheiro para o Flamengo, ele paga patrocínio como ele pagaria patrocínio para qualquer outro clube. Mas o BRD procurou o Flamengo por quê? Porque são 50 milhões de torcedores, pô. 50 milhões. Então nós temos a impressão que a Inglaterra segura esse resultado, ela passa de fase agora nas oitavas. E aí inscreva-se no Quase Tudo sobre o Fla, dê um like, né? Faça o comentário que você achar necessário, pode criticar à vontade também. Uma boa tarde para todo mundo. A Inglaterra se segura. Ela chega no gol, Neuer virou mais equilíbrio, pelo meio de vista. E botou a bola pra frente. Vai terminar. Aí mais um cruzamento pra área. Insiste. Na tentativa da Alemanha. Pinto centro de campo. O senhor Dani Matheus. Termina o drama do Southgate. Termina o drama da seleção inglesa. Depois de 46 anos, a vitória importante. 46 anos. Depois de 46 anos, a Inglaterra vence em Hungria. Com a pelada mais
a última meia hora do jogo, né, nós temos que reconhecer que teve um alto nível, né? E a Alemanha, mais uma vez, aquela história de andar em campo, um ano faltando para a próxima Copa do Mundo, né? Aí a Alemanha na Copa do Mundo surpreende e ganha o quinto título. Isso pode acontecer. Inscreva-se no Quase Tudo sobre o Fla.